pelo Facebook também, né? A partir de agora, a gente está pregando a palavra também através do Facebook, a partir deste instante. facebook.com/pastor Mário Filho, pode entrar lá, você vai acompanhar este culto ao vivo pelo Facebook, né? Não se preocupe com nada. Vamos adorar a Deus, vamos aprender de Deus, vamos glorificar a Deus, vamos exaltar a Deus. E antes de nós amarmos a Deus, cultuando a Deus, vamos amar a Deus orando, né? Não tem como, viu, irmãos, a gente iniciar um culto sem orar. Tem gente que inicia o culto cantando, dando boa noite, bom dia, boa tarde. Nós temos que iniciar o culto orando, né? Porque o culto é para Deus, não é para nós. Não se esqueçam, hein? O culto é para Deus. Não é para mim. Nem é para você. É para Deus. Vamos orar então. Querido Deus, amado Pai poderoso, santo Senhor, bendito Senhor, exaltamos o Senhor, glorificamos o Senhor e reservamos este tempo, Senhor, para te adorar, para te bendizer, para engrandecer o Senhor na beleza, na majestade e na santidade da tua presença. Oh Deus, recebe o nosso culto. Oh Senhor, recebe a nossa adoração. Senhor, nós temos tanto a aprender, temos tanto a crescer, temos tanto para falar, tanto para ouvir. Ajuda-nos, Senhor, a aproveitarmos este tempo de uma maneira satisfatória. Livra-nos, Senhor, de todo mal, livra-nos da mentira, livra-nos, Senhor, dos excessos, livra-nos, Senhor, de termos pena de nós mesmos. Senhor, ajuda-nos a entendermos as decepções, os sofrimentos. Fala conosco, Senhor, nesta manhã. Abre o nosso entendimento para a verdade. Hoje nós temos um assunto aqui de extrema importância para todos os irmãos e irmãs. Que juntos possamos crescer um pouco mais na graça e no conhecimento do Senhor. É esta a oração que faço. No nome do nosso Salvador, o teu amado Filho, nosso Senhor, Cristo Jesus. Amém. Amados e amadas em Cristo Jesus, amanhã, sexta-feira, dia 2 de agosto, nós temos aquela programação de perguntas e respostas. Você tem alguma dúvida sobre a Bíblia, sobre a vida cristã? Amanhã eu estou aqui neste mesmo lugar, aqui desse jeitinho, para esclarecer você, para te ajudar a entender, a compreender a palavra de Deus e a não ter dúvidas. Se você tem alguma dúvida, pode mandar pergunta para mim, viu? Ou sobre a Bíblia ou sobre a vida cristã. Manda via WhatsApp. Qual que é o zap? É o 019 99257 9226. 99257 9226. Este é o telefone que as pessoas falam comigo e perguntam. Enfim,
É o nosso telefone que fica à disposição sempre de todos os irmãos e irmãs. Amanhã, então, perguntas e respostas. Não fique com dúvida. Ah, eu acho que é isso. Não. Pergunte. Pergunte. Né? E você recebe a sua resposta. Ou ao vivo na programação, ou por escrito. Porque todas as perguntas que eu não consigo responder no ar, eu respondo por escrito. Ninguém fica sem resposta. Tá bom? O que mais que eu tinha para falar? A princípio é só. É só. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 14. Quero convidar você para você ler a Bíblia comigo. 1 Coríntios 13, 14. Se você está com a Bíblia, o meu convite, abra, leia comigo. Não posso ler, né? Estou trabalhando, estou dirigindo, estou caminhando, estou lavando roupa, sei lá o que eu estou fazendo, né? Não tem problema. Eu leio. E a Bíblia diz que a fé vem de ouvir a palavra de Cristo. Mas aonde diz isso na Bíblia? Diz lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. Leia lá. Viu? Agora nós vamos ler Coríntios 3, 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Irmãos, irmãs, vou abordar um assunto hoje que eu imagino que seja dúvida na vida de muita gente. Eu imagino isso. Eu posso estar errado? Posso, claro. Né? Eu faço tudo para acertar. Mas às vezes a gente erra. Às vezes o tudo não é suficiente. Hoje nós vamos falar sobre o cristão e a justiça desse mundo. É muito interessante isso, porque talvez você esteja passando por uma situação dessas que eu vou abordar aqui, né? Quantas vezes nós somos enganados por pessoas que se auto-intitulam cristãs? Eu já fui enganado. Já fui. Fazer o quê? Quantas vezes? Sei lá, eu perco a conta de certas coisas, eu perco a conta, né? Nem dou muita bola. Por quê? Porque a gente confia, né? Quando a pessoa diz, ou a gente sabe que ela é cristã, a gente confia nela. A gente confia ao ponto de achar que aquela pessoa não vai fazer algo contra a gente. Porque ela é cristã, porque ela tem um conhecimento do cristianismo. Então a gente vai de peito aberto, como dizem, tranquilo. E muitas vezes nós somos enganados por cristãos. Porque ser enganado pelo mundo é a coisa mais comum, toda hora ser enganado pelo mundo, né? Não é? Toda hora. O mundo quer passar você para trás mesmo. Porque isso é uma coisa natural no mundo. Um ser mais esperto, ganhar em cima do outro. Enfim, isso é coisa do mundo. Agora, quando a gente é enganado por alguém que tem a mesma fé que a gente,
Aí o negócio dói, né? A gente fala, pô, mas é impossível. Mas isso sempre aconteceu, isso sempre acontece e isto acontecerá. E hoje, a palavra de ordem hoje, na minha cabeça, é: não tenha medo das frustrações. Não tenha medo do não. Não tenha medo de que alguém te entristeça. Porque tudo isso serve para nos deixar mais fortes. Pode ter certeza disso. Quando a gente lê a Bíblia, e eu sempre digo para os irmãos, olha, quando vocês forem ler Coríntios, não se esqueçam que as duas cartas que o apóstolo Paulo escreveu ao povo de Corinto, ele escreveu repreendendo aquele povo. Ele não escreveu batendo palma, ou dizendo, muito bem, continuem assim. Não, ele escreveu chamando a atenção, repreendendo aquele povo. Né? E se você for um leitor da Bíblia, não precisa nem ser um estudante da Bíblia, mas um leitor da Bíblia, você vai ver que a igreja de Corinto é uma igreja que sofreu um retardamento espiritual. E a Bíblia Sagrada não esconde que esse retardamento espiritual da igreja de Corinto foi por causa da carnalidade daquela igreja. Aquela igreja era carnal. É isso que Paulo escreve aqui. É isso que ele tenta fazer aquele povo entender, da carnalidade deles. E é isso que nós lemos aqui em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 14. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Paulo está repreendendo, está orientando aqui. E, por causa da carnalidade deste povo, esta carnalidade fez com que eles recorressem, e muito, à justiça do mundo, a justiça que nós chamamos de secular. Né? Você vê que os magistrados de todas as varas têm centenas de processos, eles não conseguem dar conta, né? De tanto processo que tem. Em todas as, seja civil, seja família, criminal, por causa da carnalidade. Por causa da carnalidade. A carnalidade é que faz com que as pessoas recorram à justiça secular. A nossa carnalidade é grande, é tão grande, que ontem eu estava conversando com uma pessoa e ele disse que ele fez uma pesquisa de um trabalho que ele está fazendo em presídios do estado de São Paulo. E sabe qual a conclusão que ele chegou? Que essa conclusão não faz parte da pesquisa que ele está fazendo, do trabalho que ele está fazendo, né? Mas ele viu que a maioria dos presos, a grande maioria dos presos, tem nome bíblico. A maioria dos presos tem um nome bíblico. Moisés, Arão, Pedro, nome bíblico, mas estão lá na cadeia.
Então, quando nós discordamos de uma outra pessoa, e eu quero tratar aqui de cristão discordando de cristão, não quero tratar de cristão discordando de uma pessoa que não é cristã, né? Mas o caso aqui, específico de Corinto, era cristão com cristão. Quando chega a um ponto chamado de litígio, um cristão, conforme orientação bíblica, nunca deve recorrer à justiça secular para resolver a questão. Vou repetir, estou tratando de cristão com cristão. Cristão com o mundo é outra coisa. Agora, cristão com cristão não chegaram a um denominador comum, não se deve procurar a justiça. Por quê? Porque como povo salvo e como servos do Senhor, nós temos a assistência do Espírito Santo que habita em nós e que nos dá a sabedoria do alto. Isso é bíblico. Nós temos a mente de Cristo. Isso é bíblico. E esta sabedoria do alto e a mente de Cristo vai nos levar como proceder nestes casos de discordância entre pessoas da mesma crença em Cristo Jesus. Nós temos, e isso também é bíblico, pessoas que são responsáveis para resolver este caso. Não se precisa ir à justiça. Nós temos mestres, pastores, dirigentes, que são indicados para resolver estas questões de cristãos contra cristãos. Inclusive, isso que eu estou acabando de falar aqui para você, você pode ler na Bíblia, né? Agora, cuidado quem você vai buscar, né? Estou falando de pastor sério, líder sério, né? Que ele deve ser capacitado para resolver esses assuntos. E isso é bíblico. Desde o Velho Testamento isso é bíblico. E a gente chama de verdade absoluta aquilo que está no Velho e é confirmado no Novo. Você vai achar esse assunto no Velho Testamento em Êxodo 18, né? Um homem de Deus resolvendo questões entre o povo de Deus. E você vai achar também no Novo Testamento, Mateus 18. Porque não é para juiz resolver questões entre cristãos. Os cristãos devem resolver as suas diferenças. Não conseguimos resolver. Um homem sério. Por que eu digo um homem sério de Deus? Porque hoje, infelizmente, o que mais tem é charlatão. Né? Infelizmente. A mulher vai lá resolver um problema conjugal e acaba recebendo uma cantada. Todo mundo sabe disso. Né? Isso aqui que eu estou falando não é novidade. Se é novidade para você, eu quero dizer que você está vivendo num outro mundo. Então precisa de pessoas sérias, pessoas tementes a Deus e comprometidas com a palavra de Deus. Você tem um problema com um cristão, falando uma dívida, vamos levar a coisa assim.
Ele diz que não deve, você diz que ele deve. Não chegaram a um bom termo, quer dizer, o bom termo é ele te pagar, ou você reconhecer que ele não deve. Não tem que levar na justiça, protestar. Procure um homem sério, porque isto é bíblico, Êxodo 18, e corroborado com Mateus 18, para resolver essa questão entre vocês. Não tem que ir lá na justiça. Na justiça se vai quando a outra parte, porque você é uma parte, você é cristão. Agora, se a outra parte não é temente a Deus, nós temos que recorrer à justiça dos homens. Quando ambas as partes temem a Deus, nós recorremos a Deus, às coisas santas. Quando um crente leva outro crente, ou muitas vezes leva a sua própria congregação à justiça dos homens, por desagravo, disputa, prejuízo, para fazer valer os seus direitos humanos, este crente que levou um outro crente ou a sua própria congregação às barras da justiça, ele faz com que os descrentes, quem são os descrentes? São aquelas pessoas estranhas à igreja. Vejam, primeiramente, problemas nessa igreja. E vejam que nesta congregação ou com este crente não existe o santo e primordial propósito que é pregar o evangelho e ser luz deste mundo e sal da terra. É isso que a Bíblia fala. Pode não ser isso que você faz, ou que você já tenha feito, pode até não ser isso que ensinam você, mas é isso que a Bíblia diz. É isso. Quando alguém na igreja acha-se prejudicado por outra pessoa, a pessoa pode, claro, ela tem o direito, como cidadão, né, a recorrer ao juízo secular. É óbvio que ela tem esse direito. É óbvio. Ninguém está negando. Ninguém está mudando aqui a Constituição. Não, tem o direito, claro. Porque nessas ocasiões, né, é fácil a gente esquecer os nossos próprios pecados, os nossos próprios defeitos, falhas, erros. Tanto que se Deus nos julgasse agora, neste momento, se Deus julgasse a mim, e se Deus julgasse qualquer um de vocês, de fato nós não mereceríamos nenhum tipo de compaixão. Se Deus resolvesse fazer o julgamento dele agora, neste exato momento, nenhum de nós estaria aqui para contar a história. Você está entendendo a diferença do relacionamento entre cristãos e entre pessoas do mundo? É que nós temos um Deus Salvador, nós temos um sacerdote eterno, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos salva, nos guarda, intercede por nós perante a face do Pai. Mas se Deus resolvesse, estou só colocando hipoteticamente, eu vou fazer um julgamento agora, não sobra ninguém. 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 Leia um pouco sobre isso, né? Lá em Esdras.
capítulo 9, versículo 15. Leia também no Salmo 103, no verso 10. Isaías 64, 6. Mateus, capítulo 18, versículos 23 ao 25. E leia, principalmente, o versículo 33 de Mateus. E leia também João, capítulo 8, versículo 7, que eu vou ler. Eu vou ler aqui João 8, 7. Ó, vamos ver. 8, 7. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire a pedra. Ninguém atirou. Ninguém atirou. Às vezes as pessoas fazem as coisas pra gente e a gente fica... A gente se coloca na condição daquele coitado que todo mundo, sabe, maltrata, aquele que é tão bonzinho que todo mundo pisoteia. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu sei que algumas pessoas podem não entender isso que eu vou dizer, mas eu não posso fazer nada. Bonzinho e bobinho é a mesma coisa. É a mesma coisa. Você já notou que todo mundo é bacana com você quando você concorda com tudo? Você pode ver que as pessoas mais amadas são aqueles que concordam com tudo, até com as coisas erradas. Quando você diz, opa, para, não é assim, você começa a criar inimigo. As pessoas começam a dizer, mas aquele cara é chato, hein? Nossa, aquele cara é muito assim. Tá louco, não dá não. Mas até que você está concordando com tudo, até com coisas erradas, você é legal. Você é o sujeito que todo mundo quer como amigo. Porque você é bobinho. Você concorda com tudo. Agora, quando você fala, oh, não, isso aqui não está certo. Não, você quer fazer desse jeito, mas olha, não pode ser assim, não precisa ser assim. A sua linha de raciocínio não está correta. Aí você começa a ser colocado de lado. Então, meu irmão, minha irmã, não tenha medo das frustrações. Não tenha medo de ser colocado de lado. Às vezes, uma das melhores coisas do mundo é ser colocado de lado. Porque a gente só aprende nas adversidades. Você já viu alguém? Olha, pensa comigo o que eu estou falando. Antes de você concordar ou discordar, a gente precisa pensar. Você já viu alguém aprender a nadar no seco? Fala para mim se você já viu. Eu nunca vi. A pessoa só consegue aprender a nadar quando ela está dentro da água. Ela pode aprender lá no seco, a fazer os movimentos e tal, mas e na água? Como é que ela vai reagir? A hora que a água começa a bater no nariz, entrar, a hora que ela respira errado, a hora que ela enfia a cabeça errado, não levanta na hora. É na água que se aprende a nadar. Você conhece alguém que aprendeu a dirigir sem estar ao volante de um carro? Não existe. Você pode saber que vira para lá, dá seta, você pode saber onde que é embreagem, onde que é acelerador, e se o carro é automático, não precisa nem de embreagem, você pode saber onde que é o freio,
Mas se você não estiver dirigindo, se você não estiver passando ali os apuros, ninguém aprende. É isso que eu quero que você entenda. São as adversidades que nos fazem crescer. São as coisas difíceis. São às vezes ser passado para trás. Não adianta a gente ficar, sabe, posando de coitadinho. Ai, coitado, aconteceu comigo. Ai, eu sou o homem mais infeliz do mundo. Eu sou a mulher mais infeliz do mundo. Olha, ninguém me entende, ninguém me aceita. Ora, não aceita, não aceita. Se eu estou correto, que não aceita. Até preferível que não aceite mesmo. À luz da Bíblia Sagrada, à luz dos ensinos bíblicos, o inverso da justiça cometida ou recebida não é justiça feita. Quer que eu repita? No contexto bíblico, quando a gente lê, estuda, medita na Bíblia, o inverso da injustiça cometida ou recebida não é justiça feita. Você vê hoje na televisão, quando tenho tempo, eu gosto de assistir esses programas policiais, né? Eu gosto, e daí? Qual que é o problema? Preferível assistir um programa policial do que ficar assistindo essas novelas aí. Jesus, a Terra Prometida, e outras, piores ainda. Mas, enfim, o que mais se pede nesses programas policiais é: eu quero justiça. Eu vou dizer para você, na verdade, não tem justiça. Que justiça pode ser feita para uma mulher ou para uma criança que foi violentada? Que tipo de justiça se faz para uma mulher, uma jovem ou uma criança que foi violentada sexualmente? Que tipo de justiça? O que pode acontecer àquele violentador que vai pagar naquela mulher, naquela jovem, naquela criança, as marcas que ele deixou? Nenhum. Não tem justiça. Até porque, eu estou citando o caso da violência sexual, né? Porque esses violentadores, eles vão para uma ala especial, né? Eles ficam lá, junto com outros violentadores, entendeu? Ali eles têm bom comportamento mesmo, claro, não tem como ter mau comportamento ali. Mas aquela mulher vai continuar com todas as marcas físicas, acabou com a vida daquela criança. Acabou. Não tem justiça. A justiça é feita em Cristo, né? Quando as pessoas dizem assim: a justiça de Deus não falha. Olha, eu nem espero a justiça dos homens, eu estou esperando a justiça de Deus. Eu fico analisando, fazer o quê? O que eu vou fazer? Mas a justiça de Deus já foi feita, Deus não vai fazer justiça. As pessoas estão esperando algo, estão esperando uma carta que já está na mão delas, a carta aqui na mão delas. Porque a justiça de Deus já foi feita em Cristo. Quem está em Cristo, nova criatura é. Quem não está, condenado está. Acabou. A justiça já foi feita. Se você está esperando a justiça de Deus, está esperando algo que Deus já fez. Está vendo?
Por que um cristão precisa ser fora dos padrões deste mundo? Porque os padrões do mundo diz o quê? Os padrões do mundo, você não pode fazer nada. Os padrões do mundo diz que você tem que aceitar tudo. Você tem que aceitar homem com homem, mulher com mulher. Você tem que aceitar o sujeito te roubando. Você tem que aceitar a pessoa mentindo. Esse é o padrão do mundo, né? Esse é o padrão da justiça. Olha, se forem te assaltar, não reaja. Esse é o padrão policial. Não reaja. Quer dizer, você não tem o direito da reação. Você não tem o direito do instinto de preservação. O homem é o único animal do qual o próprio homem tira o direito dele de se preservar. Porque vai atacar uma cobra para você ver, ela vai se defender. Ela não te agride porque ela é maldosa, porque ela vai se defender. Recebi uma foto aqui do irmão, umas 2 semanas, um vídeo, não, uma foto. O irmão tem uma fazenda lá. Não, o irmão mandou de uma pessoa que tem uma fazenda lá no Mato Grosso, não me lembro o nome da cidade, e essa pessoa estava passeando lá na fazenda dele a pé com alguns cachorros que ele tem. E de repente ele sentiu um cheiro muito forte, um cheiro, sabe, de coisa estragada. E ele foi verificar com os cachorros o que era aquele cheiro. Estava na terra dele, ele quis saber o que era. Ele chegou lá e encontrou uma carcaça de um animal ali. E quando ele estava ali com os cachorros, olhando aquela carcaça daquele animal, veio uma onça e pulou em cima dele. E aí esse irmão me mandou as fotos, né? Dos dentes da onça nas costas do rapaz, das garras da onça nas costas também. E aquele rapaz só foi salvo porque os cachorros que estavam com ele partiram para cima da onça. Aí a onça fugiu. Mas o que essa onça fez? Ela estava defendendo a comida dela. Aquela carcaça era a comida dela. Mas nós não temos direito de defender nada. Nós não podemos nem... O sujeito vai nos assaltar, você tem que perguntar para ele assim, pois não, o que o senhor deseja roubar? Eu quero o relógio. O que mais que o senhor quer? Olha, eu tenho um cartão aqui, quer um cartão? É assim que você tem que agir. É assim que os polícias, né? A força policial que deveria nos defender, mas nem sempre faz isso, ou nem sempre consegue fazer isso. É assim que eles orientam. E por que eu gosto de assistir esses programas aí? Porque quando o sujeito é assaltado, às vezes é morto, olha, parece que ele revidou. Ele reagiu ao assalto. Eles justificam a morte da pessoa pela reação dela. Eles não condenam o assaltante por ter matado. Não, matou porque ele reagiu. E a bandidagem já sabe disso. Né? Eu canso de ver eles entregando. Por que você atirou? Eu tirei porque ele reagiu. Mas o direito dele era reagir. Estão tirando esse direito nosso. Né? Então, não se iluda. Laodiceia, a última das igrejas do Apocalipse, lá no capítulo 2, 3, é a igreja que representa, sem dúvida nenhuma, esses dias de hoje aqui. A igreja de Laodiceia é a igreja de hoje. Você quer saber por que eu falo aqui das sinagogas de Satanás? Porque exatamente porque está na Bíblia. Não é porque eu sou chato. Não é porque eu sou contra a igreja. Não. Quem pensa isso é porque não lê a Bíblia, né? É porque está na Bíblia. A igreja de Laodiceia, que é a igreja dos nossos dias,
é chamada na Bíblia de igreja morna. Paralela à igreja de Filadélfia, que era a igreja desperta, né? Você sabe o que quer dizer nos meandros da gramática? Por que eu estou falando tudo isso? Para você entender a Bíblia Sagrada. Nos meandros, lá, mexendo na gramática, Laodiceia, numa tradução livre, lá no meio da gramática, quer dizer o quê? Direitos humanos. Olha a importância do estudo, a importância de comer arroz com feijão. E direitos humanos é a palavra de ordem hoje. E acabou se alinhando à igreja. As pessoas estão confundindo tudo. Estão fazendo uma confusão. Porque tem medo de serem colocadas de lado, serem tratadas como rebeldes, né? Em alguns casos até são tratadas como endemoniadas. Nós somos servos de Cristo. E Cristo é sobre todos e sobre tudo que existe. Para encerrar aqui, porque o nosso tempo está explodido, eu quero convidar você para a gente ler Romanos, só para encerrar, tá? 11, 36. Porque dele, e por meio dele, e para ele, são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Pense um pouco, irmão, sobre tudo que foi dito aqui. Eu tive que ir reduzindo, né? Mas eu creio que a mensagem foi passada. Nós somos servos de Cristo. De ninguém mais. E ninguém pode querer nos comandar juntamente com Cristo. Amanhã, programação de perguntas e respostas. Estarei aqui amanhã durante 50 minutos à sua disposição para responder as suas dúvidas sobre a Bíblia e sobre a vida cristã. Querido Deus, amado Pai, nós te glorificamos, te engrandecemos, porque o Senhor mais uma vez nos mostra, nos posiciona, nos direciona a temermos exclusivamente o Senhor e a sermos cada dia e cada vez mais bíblicos. É claro que vamos encontrar resistência com aqueles que não são,
com aqueles que pegam a palavra de Deus e amassam que nem um papel e jogam. Mas nós somos teus servos, teus serviçais, teus servidores, e somente a ti nós merecemos satisfação, porque recebemos do Senhor o amor, a graça, o perdão, a compaixão e a misericórdia. Fala conosco ainda sobre este assunto, Senhor. Livra-nos, ó Deus Todo-Poderoso, ó Pai querido, do mal, de toda forma do mal, principalmente da mentira. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus. Amém.